Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa socorro, Redentor e Mãe. Meus irmãos, hoje quero partilhar com vocês algo que é extraordinário, algo que é magnífico, algo que faz parte da nossa história enquanto cristãos. Quero falar a respeito da corredenção da Virgem Maria. Sim, a Virgem Maria é a nossa corredentora e mãe. Ela participou da nossa salvação. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Só por meio de nosso Senhor Jesus Cristo nós temos a salvação. Mas a Virgem Maria cooperou grandemente na obra da salvação, na nossa obra de salvação. Jesus Cristo nos salvando, a Virgem Maria participou de forma íntima, de forma muito abundante. Por isso eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus que está em João, no Evangelho de São João, a partir do versículo 25. E a partir desta palavra eu quero meditar com vocês a corredenção da Virgem Maria, esta obra de corredenção da Imaculada, esta obra de corredenção da nossa mamãezinha do céu, da nossa mãe querida. Eis o que a palavra de Deus vai nos dizer. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Normalmente as pessoas proclamam até aí quando vão falar da maternidade de Nossa Senhora, mas eu quero ir adiante. Versículo 28. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de sopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegaram, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança
e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha deste fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, por que eu quis ler até o final, até a narrativa de quando sai sangue e água do coração de Cristo, até aqui a narrativa de João, dizendo que ali, com a espada transpassando, com a lança transpassando o lado de Cristo, se cumpria a palavra que diz em Zacarias 12:10, que olhariam para aquele que estava transpassado. Meus irmãos, eu quero dizer aqui que a Virgem Maria estava unida a Jesus Cristo naquele momento. O que Jesus sofria na carne, a Imaculada sentia no coração, sentia na sua alma. A Virgem Maria, não há pessoa no mundo que amou mais a Jesus do que a própria Virgem Maria. Ali estava um amor imaculado, ali estava um amor sem tamanho, um amor sem medidas. E aqui eu quero meditar com vocês esta palavra. Aqui está dizendo que Jesus, no alto da cruz, no alto do madeiro da cruz, nosso Senhor olha para a Virgem Maria e fala: eis aí o teu filho. E depois, olhando para João, ali representando toda a igreja, fala: eis aí a tua mãe. Nosso Senhor nos dá a Virgem Maria como nossa mãe. E dá a nós a Virgem Maria como filhos. Uma mãe, o que a mãe faz? Uma mãe educa, uma mãe cuida, uma mãe ensina, uma mãe corrige quando tem que corrigir. E essa é a Virgem Maria para nós, uma mãe que vai nos levar para o céu. E aqui vocês têm que entender uma coisa: aqui é um ato de misericórdia de Deus nos dando a Virgem Maria como mãe. Veja, meus irmãos, não sejamos cegos e tolos ao ponto de ler essa palavra com olhos carnais, mas nós devemos olhar com olhos espirituais. Veja que as últimas palavras de Jesus dirigida à humanidade é: eis aí a tua mãe. As últimas palavras de Jesus dirigidas à humanidade na cruz é: eis aí a tua mãe. Antes da morte de Jesus, dirigida à humanidade, a última palavra de Jesus é: eis aí a tua mãe. Depois, vejam o versículo 28, depois que Jesus nos deu a Virgem Maria como nossa mãe, Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer por meio de São João: em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, ou seja, dando a Virgem Maria como mãe, estava consumado a Escritura, estava consumado aquilo que a Escritura já predizia. Meus irmãos, olha aqui, que espetáculo isso. Veja, mesmo tendo Jesus ainda que ter o lado seu aberto, João vai deixar explícito que é depois que Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho, e depois: eis aí a tua mãe, dizendo para João ali. São João aqui no Evangelho, não é o Anderson que está falando, é São João. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Ele disse aleatoriamente: eu tenho sede de almas. E essas almas, porque, meus irmãos, veja, Jesus estava sofrendo martírio, Jesus foi preso, Jesus foi humilhado, Jesus foi flagelado, Jesus foi violentado, Jesus foi crucificado naquele madeiro, foi levantado naquele madeiro, e a palavra dele mesmo vai dizer que quando ele fosse levado no madeiro, ele atrairia o mundo a ele. Mas mesmo ele morrendo, mesmo ele dando o seu sangue, mesmo todo o sangue dele já sendo derramado, muitas almas não creram em Jesus, muitas almas rejeitaram o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que Jesus diz: eis aí a tua mãe, eis aí a tua mãe, Jesus diz: eu tenho sede de almas, porque é a Virgem Maria que vai trazer estas almas. É a Virgem Maria, como a nossa mãe, como a nossa corredentora, que vai trazer estas almas, aquelas almas que, mesmo explicitamente vendo Deus morrendo no madeiro da cruz, rejeitaram a salvação. A Virgem Maria, como mãe, como esse papel de maternidade que ela tem, ela vai trazer essas pessoas. E é por isso que Deus Pai vai revelar a Santa Catarina de Siena qual foi a intenção dele em criar a Virgem Maria. E Deus Pai responde a Santa Catarina de Siena dizendo que a intenção dele ao criar a Virgem Maria é que, por sua beleza, por sua doçura, ela atraísse
os homens mais pecadores, mais endurecidos ao coração de Deus. Esse é o papel da Virgem Maria. E porque diz aqui que estava consumado ali, naquele momento da cruz, estava sendo consumado tudo o que predizia a Escritura a respeito da paixão de Cristo. Porque em Gênesis, no capítulo 3, já estava escrito que depois da queda de Adão e Eva, Deus olhou para a serpente e falou: colocarei ódio entre ti e a mulher, entre ti, ó serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. E tu lhe ferirás o calcanhar e ela te esmagará a cabeça. Esta mulher é a Virgem Maria. Veja, Deus disse lá em Gênesis: colocarei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta mulher é a Virgem Maria. E é por isso que Jesus fala que: mulher, eis aí o teu filho. Muitos protestantes falam, né? Nossa, Jesus falou mulher, tratando como algo qualquer. Não, santa. É porque é a profecia do Gênesis. É a palavra de Deus que diz: colocarei ódio entre ti e a mulher. E Deus já está dizendo que esta mulher que é colocada entre o ódio entre o inferno, que é colocado o ódio entre o inferno e a mulher, é a Virgem Maria. Esta mulher é a Virgem Maria. E nós comprovamos isso no Apocalipse, no capítulo 12, onde vai aparecer a mulher revestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, vencendo o dragão maldito, o dragão infernal. O Gênesis já era uma serpente com os nossos pecados. No Apocalipse, a serpente infernal já é um dragão maldito, mas a Virgem Maria vence todos os inimigos. E nós vemos aqui Jesus no madeiro da cruz dizendo que: mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. E Deus dizendo no Gênesis: colocarei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela te esmagará a cabeça, né? A Virgem Maria que esmaga a cabeça e a própria descendência. Quem é a descendência da Virgem Maria? É nosso Senhor Jesus Cristo. O Jesus é o único filho da Virgem Maria, né? Nascido do sangue dela, o corpo de Cristo. A carne de Cristo pregada naquele madeiro era unicamente a carne de Maria Santíssima. O sangue que Jesus derramou na cruz era o sangue da Virgem Maria, pois Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, não teve papel humano ali, só a Virgem Maria. A carne de Jesus é a carne de Maria, o sangue de Jesus é o sangue de Maria Santíssima, o DNA de Jesus é puramente 100% DNA de Maria Santíssima. E nós vemos aqui este ato de misericórdia para a salvação. Para vocês terem uma ideia de como foi sublime aquele momento, eu quero ler, por exemplo, um pedaço naquilo que diz a beata Ana Catarina Emmerich, nas visões que ela teve. Inclusive foi nessas visões que foi inspirado o filme A Paixão de Cristo, que Mel Gibson fez este filme, um belíssimo filme a respeito da paixão de Nosso Senhor. Foi inspirado no livro da beata Ana Catarina Emmerich, né? Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro. E a respeito desta cena que nós acabamos de ler no Evangelho, ela teve a visão do que aconteceu e ela escreve: a Santíssima Virgem, em seu amor de mãe, suplicava interiormente a Jesus que a deixasse morrer com ele. Então olhou o Senhor com inefável ternura para a mãe querida, e volvendo os olhos para João, disse a Maria: mulher, eis aí o teu filho. Serás mais teu filho do que se tivesse nascido de ti. Elogiou ainda João, dizendo: ele teve sempre uma fé sincera e nunca se escandalizou, a não ser quando a mãe quis que fosse elevada acima dos outros. A João, porém, disse: eis aí a tua mãe. João abraçou com muito respeito, como um filho piedoso, a mãe de Jesus, que se tinha tornado também sua mãe, sob a cruz do Redentor moribundo. A Santíssima Virgem ficou tão abalada de dor, após essas solenes disposições do filho moribundo, que, caindo nos braços das santas mulheres, perdeu os sentidos exteriormente. Levaram-na para o aterro em frente à cruz, onde a sentaram por algum tempo e depois a conduziram para fora do círculo, para junto das outras mulheres. Veja, a Virgem Maria que sofre com essas palavras de Jesus. Porque veja,
o anjo Gabriel apareceu para ela e anunciou que ela seria a mãe de Deus. Ela então disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A Virgem Maria é anunciada pelo anjo como aquela que vai ser a mãe de Deus, a mãe do rei. O ente que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus e o seu reino não terá fim. A Virgem Maria, que é a mãe do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, Jesus Cristo encarnado, o Verbo de Deus encarnado. E no entanto, a Virgem Maria, como a mãe de Deus, como a mãe daquele que tudo pode, como a mãe daquele que vai reger todas as nações, eis que a Virgem Maria, nos pés da cruz, ouve: mulher, tu serás a mãe do Anderson, aquele pecador que vai pregar, vai ficar pregando, mas é cheio de pecados. Eis que de fato já ali começa a transpassar o coração da Imaculada. O coração da Imaculada já dói, porque se ela é anunciada no Evangelho de Lucas como a mãe do Santo dos Santos, agora Jesus faz a Virgem Maria sofrer, dizendo que ela é a mãe dos pecadores, dos mais podres, dos mais miseráveis. E ali Jesus dizendo: eu tenho sede. Ali dizendo para a Virgem Maria: dai-me de beber. Porque ali os soldados deram aquela água com vinagre, mas quem mata a sede de Jesus é a Virgem Maria, rogando, intercedendo e se sacrificando pelos pobres pecadores. Veja o sofrimento que aqui a Beata Ana Catarina Emmerich partilha, que ela viu nas visões dela, né? Ela viu esse sofrimento da Virgem Maria que cai nos braços, ela que ali toma posse das dores da humanidade, porque Jesus diz, né? Mulher, eis aí os teus filhos, né? Filho, eis aí a tua mãe. A Virgem Maria não é uma mãe qualquer, como nós vemos infelizmente hoje em dia, mães que abandonam os filhos, mães que largam os filhos, mães que se esquecem dos filhos. A Virgem Maria é mãe, verdadeiramente mãe. Não só mãe de Deus, mas nossa mãe, como ela vai dizer para Santa Faustina. Saiba que eu não sou apenas mãe de Deus, mas eu sou tua mãe também, né? Ela vai dizer mais ou menos isso. E ali nós vemos a Virgem Santa, a Imaculada, sofrendo porque ela vê o seu desígnio de salvação, o desígnio de que Deus tem para ela, para salvar, por rogar, por interceder, porque ela vai ter que ir até os mais profundos da miséria humana para resgatar a humanidade perdida, igual nós estamos vendo aqui. E a Virgem Maria, ela foi uma mulher que desde o início ela foi experimentada nas dores. E por isso que eu quero dizer a respeito da corredenção da Virgem Maria. A Virgem Maria, em nenhum momento que ela viveu na face da terra, ela viveu em glória, mas ela viveu na dor. Ela foi uma mulher provada na dor. Talvez você esteja achando um exagero tudo isso que eu estou falando, mas antes de eu avançar nisso que fala da lança que abre o coração de Jesus para vocês verem os filhos de Deus nascendo aí, eu quero que vocês meditem, meus irmãos. O anjo aparece para a Virgem Maria, anuncia que ela será a mãe de Deus, e então ela vai visitar Isabel, ela vai para a região montanhosa. Ela foi por acaso de Hilux? Ela foi por acaso de limusine? Não, a Virgem Maria foi a pé, foi viajando uma viagem desgastante. Ela, como a mãe de Deus, ela foi daquele jeito. A Virgem Maria, quando o anjo próprio anunciou para ela, ela poderia dizer: eu sou a mãe de Deus, eu sou a rainha, apesar de hoje ela ser a rainha, ter sido coroada, mas naquele momento, ela como mãe de Deus, ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Olha a humildade da Virgem Maria, a Virgem Maria que sofreu, a Virgem Maria que quando São José descobre que ela está grávida, São José não chegou de imediato dizendo: tu és a mãe de Deus, tu és a mãe do Messias esperado, mas ela foi repudiada, ela aceitou ser mãe de Deus, mesmo sabendo que ela poderia ser apedrejada. Ela sofreu a dor do abandono, assim como Jesus na cruz sofreu o abandono. A Virgem Maria naquele momento, ela já teve essa antecipação, sofrendo o abandono de São José. Agora ela estava sozinha, e cadê o anjo? Cadê o anjo que lhe apareceu? Mas a Virgem Maria teve uma fé inabalável. A Virgem Maria aguentou o seu sofrimento. A Virgem Maria foi até o fim. São José volta, não abandona, porque o anjo lhe aparece em sonho. São José cuida dela, São José cuida dela, e eis que o menino nasce em Belém, como? No hotel 5 estrelas, numa maternidade particular, ou então na maternidade do governo da propaganda do governo da Dilma, porque na realidade é diferente. Não, a Virgem Maria tem o seu filho
Jesus Cristo, numa manjedoura, junto com os animais, naquela gruta de Belém, a Virgem Maria aguentou o sofrimento. Eis que o anjo que apareceu dizendo, serás a mãe do Filho de Deus, aparece para São José e fala, pega o menino porque estão querendo matar, depois que ele foi apresentado, e pega com o menino e vai-se embora para o Egito, e lá no Egito vive como estrangeiro, vive no sofrimento, vive na pobreza, e a Virgem Maria vai aguentando, mas sempre lembrando da promessa que ela seria a mãe de Deus, a mãe do Filho de Deus. Antes deles fugirem, antes da Sagrada Família fugir para o Egito, porque Herodes queria matar as crianças e queria matar Jesus, eles foram apresentar Jesus no templo, não tinham dinheiro, sacrificavam, como a antiga lei, 2 pombinhos. Então o que acontece? Eis que Simeão diz, esse menino será causa de queda e soerguimento, e uma espada lhe transpassará a alma, falando para a Virgem Maria que uma espada transpassaria a sua alma. Eis que a Virgem Maria, que recebe a promessa que seria a mãe de Deus, agora recebe a profecia que uma espada transpassará a alma dela. E a Virgem Maria viveu assim, no sofrimento, provada no fogo, verdadeiramente. E por isso, e já cumprindo essa profecia das dores da Virgem Maria, que uma espada transpassaria sua alma, nós vemos a dor da Virgem Maria quando vai começando o Gólgota de Jesus, quando vai começando o Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nosso Senhor já vai indo ali para o martírio dele, a Virgem Maria já vai sofrendo com certeza, porque como eu já disse, o que Jesus sofria na carne, a Virgem Maria sofria na alma. Veja, meus irmãos, a Virgem Maria é imaculada, a Virgem Maria é concebida sem pecado original, a Virgem Maria não tem ruga nenhuma de pecado, Satanás não triscou um momento sequer na Virgem Maria, porque ela foi preservada de todo o pecado original. Então a Virgem Maria amou a Jesus com uma completa pureza. Veja, ela é a filha bem-amada de Deus Pai, ela é a mãe de Deus Filho e a esposa muito querida do Espírito Santo. Esta mulher é a mulher perfeita da obra-prima da criação de Deus, a obra-prima da criação de Deus, a Virgem Maria, que vem como a Imaculada, ela que ama Jesus, ela que é o maior exemplo de amor a Jesus, o perfeito amor que nós devemos ter a Deus é espelhado no amor que a Virgem Maria teve. Porque este amor era um amor imaculado. Então você vai ver no sofrimento da Virgem Maria, que compreende tudo e que tem um coração tão unido a Jesus, que sofre na sua alma tudo que Jesus vai passando. Meu irmão, isso não é besteira. Você sendo pecadora, você é uma mulher, por exemplo, que está me ouvindo neste momento, você mesmo pecadora, você mesmo não só com o pecado original, mas com tantos pecados que talvez você traga com si. Se você é mãe, se o teu filho recém-nascido começa a chorar com cólica ou qualquer outra coisa, começa a chorar desesperada, você não sabe o que fazer, você não sabe o que é, qual é a tua atitude? Qual é a tua primeira atitude? Eu queria que a dor fosse em mim. Não é assim? Se você, sendo uma mulher pecadora desse jeito, tem este sentimento, agora imagine a Virgem Maria. Eu quero que a dor venha para mim. A Virgem Maria nos pés da cruz, vendo Jesus sofrendo, e também disse, eu quero a dor para mim. Eu quero morrer contigo na cruz, Jesus. Como nós vimos na mensagem da Beata Ana Catarina Emmerich, que ela viu isso. Nossa Senhora falando para Jesus, querendo que ela morresse também, porque ela também queria se sacrificar, porque a vida de Nossa Senhora era Jesus, o sentido da vida de Nossa Senhora era Jesus, como deve ser o nosso, mas aqui num modo muito particular, porque a Virgem Maria é imaculada, a Virgem Maria tem a sombra do Espírito nela, a Virgem Maria é esposa do Espírito. A vida de Jesus, a vida de Nossa Senhora era Jesus, e ela estava vendo a vida dela sendo caçada, a vida dela sendo destruída, porque cada tapa que Jesus sofria, ela sofria nela, porque era a vida dela que estava ali. Veja, meus irmãos, comparem, por exemplo, uma mãe. Uma mãe é quem sofre, uma mãe é quem sofre com o filho. Vai nas penitenciárias, por exemplo, vê quem é que vai visitar os presos, se não é a mãe, quase que sempre. Vê quem é que chora por um filho que está num tráfico, que está no mundo das drogas. Normalmente quem mais sofre é a mãe. A mãe, o filho pode ser a pior espécie de gente do mundo, mas ela não desiste. As pessoas largam de mão desse vagabundo, desse imprestável, mas ela está dizendo, é meu filho.
mas é meu filho. Agora imagine o amor de Nossa Senhora por Jesus, um amor imaculado. Jesus é o Santo dos Santos. Jesus não é um traficante, Jesus não é um dos ladrões que está lá, mas Jesus é o Santo dos Santos. Jesus é o Deus encarnado que está morrendo por nossos pecados, e Nossa Senhora amando de uma forma imaculada, sem mancha de pecado, sem amor próprio, sem buscar interesse nenhum, mas só a glória de Deus. Aí veja o tamanho deste amor e o tamanho deste sofrimento. Porque, meus irmãos, não achem que hoje nós olhamos esta belíssima imagem da Santíssima Virgem Maria e dizemos: ó, salve, ó Senhora do mundo, Rainha do céu e da terra, Rainha do meu coração, minha Mãe Senhora, eu sou teu escravo. Mas na hora da cruz, meus irmãos, a Virgem Maria não era tratada assim. É até dito na visão da Beata Ana Catarina Emmerich, que as pessoas olhavam a Virgem Maria e falavam: olha lá, ó, a mãe do bandido é ela, a culpa é sua, porque não educou direito, é por isso que ele está assim, é por isso que ele está sofrendo desse jeito, a culpa é sua. Olha a mãe do malfeitor, olha a mãe do bandido, olha a mãe do blasfemo, olha a mãe desse herege. Esta era a Virgem Maria no Calvário. A Virgem Maria no Calvário foi despida de qualquer sombra de glória que ela poderia ter. A Virgem Maria aos pés da cruz foi de fato transpassada por uma lança. Ali já começa o sofrimento dela, ali ela já vê Jesus sendo flagelado, ali ela já vê a humilhação de Jesus que cai sobre ela. E você imagine a dor de uma mãe ao descobrir que um filho é ladrão, ao descobrir que um filho é bandido. E eu vi: você é a mãe do que está metendo um 5-7, você é a mãe do que está metendo um 2-1. Imagine a dor. Só que tem um detalhe, né? Talvez ali seja real. O que ela vai dizer? É bandido, mas é meu filho. Mas imagine a dor da Virgem Maria, sabendo que ela é mãe do Rei dos Reis, que ela é mãe de Deus. O Satanás poderia tentá-la e dizer-lhe: cadê o teu Deus? Cadê o anjo agora que te anunciou que seria mãe de Deus? Mas ela pisou na cabeça da serpente e disse: eu creio, é Deus. Está desconfigurado, não tem nem forma humana, mas eu creio. É o Filho de Deus que se fez carne no meu ventre. É o Filho de Deus que os anjos veio adorar no seu nascimento. É o Filho de Deus que os reis magos foram guiados pela estrela de Belém. É o meu filho, e é o Filho de Deus Altíssimo. E ali neste momento, meus irmãos, a Virgem Maria recebendo a humanidade inteira, recebendo a igreja, ela como mãe da igreja, ela como mãe da humanidade inteira. Quando Jesus deu esse mandato para ela: eis aí os teus filhos, e eis aí a tua mãe. A Virgem Maria toma posse da humanidade. Ela sofre, como vemos aqui, ela cai nos braços das santas mulheres, mas ela toma posse. Se eu sou mãe, eu rogo, meu Senhor Jesus Cristo, salvai esta humanidade, que eu morra, que eu sofra, que eu sinta uma dor, que eu esmague a cabeça de Satanás como é previsto, mas salva essa humanidade. Porque a Virgem Maria, vendo o sofrimento de Jesus, tudo que Jesus passou no Calvário, tudo que Jesus vinha sofrendo, todo o martírio de Jesus, no último suspiro de Jesus, a Virgem Maria olha: tem judeus que não acreditam em Deus, tem pagãos que não acreditam em Deus, a humanidade está dilacerada, os filhos da igreja foram todos embora, só ficou João, dos apóstolos todo mundo correu, só ficou João. E a Virgem Maria roga pela igreja naquele momento, roga pelo sangue de Jesus que ela está vendo, e se oferece a Deus, se oferece ao Pai, clamando a misericórdia. Clamando a misericórdia, porque as pessoas não estavam mais acreditando. E se a Virgem Maria, mesmo quando o anjo anunciou ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ali também ela sofreu a dor quando recebeu o mandato de ser a mãe da humanidade. Mas ali também, ela, sendo mãe de Deus, ela diz: eis aqui a escrava do Senhor. E sendo a mãe da humanidade pecadora, sendo a mãe do Anderson, ela também disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E eu também acredito, e ela deve ter falado: eu vou ajudar a levar esse povo para o céu, esses miseráveis que estão entregue ao pecado. E eis que a Virgem Maria, se entregando ao Pai, se oferecendo, rogando pela humanidade que ela acabara de se tornar mãe, ela vai, roga ao Pai, pedindo a misericórdia de Deus. Jesus morto, Jesus já estava morto, e eis o que acontece, eis o que acontece, o fenômeno extraordinário, eis que acontece um milagre, eis que acontece uma das coisas mais extraordinárias da humanidade. Eis que os soldados pegam uma lança e vão transpassar o lado de Cristo, enfiam a lança no coração de Jesus, e então sai sangue e água do coração de Jesus, sai sangue e água para a humanidade. O sangue e a água caem nos olhos de Cássio, um dos soldados que está
romanos que transpassam Jesus, e ele tinha um problema na visão, e ele é curado desse problema na visão. E eis que então, ali daquele milagre em diante, pessoas começam a acreditar. Muitos que não criam, vendo aquele milagre, começam a proclamar: de fato, ele era o Filho de Deus. E então nós vemos isto sendo como resultado de um pedido da Virgem Maria. A Virgem Maria que clamou pelas dores da Virgem Maria. Nós vemos ali que de fato aconteceu este milagre. E por que eu digo isso? Porque este milagre converteu as pessoas. E como diz São Padre Pio de Petrutina, por acaso não sabeis quanto custa uma alma, custa um preço de sangue. E se ali aconteceu este milagre que trouxe a humanidade, lembre-se, Jesus estava morto, Jesus não sofreu dor nenhuma. Se para salvar almas é preço de sangue, se para salvar almas é preço de sacrifício, a lança transpassou o coração de Cristo, mas na realidade foi uma espada que transpassou o coração da Virgem Maria. A lança abriu o coração de Cristo, saindo sangue e água, e a Virgem Maria sentiu toda a dor. Toda essa dor foi transpassada no coração da Virgem Maria, e ali de fato, perfeitamente, ela se torna a corredentora da humanidade, porque no coração dela, a humanidade que rejeitou a Cristo, pela dor dela, pôde ser salva, e muitos são salvos pela intercessão da Virgem Maria, por causa dessa dor, como foi profetizado, como foi revelado, aliás, a uma santa da igreja, conforme diz Santo Afonso Maria de Ligório no livro As Glórias de Maria, que a Virgem Maria, por ter sido fiel até os pés da cruz, ela conseguiu os méritos de conseguir a salvação de quem ela quiser, porque quem ela rogar, ela consegue a salvação. E isto é uma verdade tremenda, meus irmãos. Isto é uma verdade tremenda, porque ali haviam pessoas que tinham rejeitado a Jesus completamente haviam rejeitado a Jesus, e a Virgem Maria rogando. Depois que Jesus entrega a humanidade para a Virgem Maria caindo nos braços daquelas santas mulheres, rogando a Deus, se ofertando ao Pai, acontece este milagre. E de fato é a Virgem Maria quem sente essas dores. E quando eu medito isso, eu não estou ficando doido, porque diz a beata Ana Catarina Emmerich neste mesmo livro, narrando as suas visões: tomou a lança com ambas as mãos e introduziu-a com tal força no lado direito do santo corpo, através das entranhas e do coração, que a ponta da lança saiu um pouco do lado esquerdo, abrindo uma pequena ferida. Quando tirou, depois com força a santa lança, brotou da larga chaga do lado direito do Redentor um rio de sangue e água, que caindo banhou o rosto de Cássio, como uma onda de salvação e graça. Ele saltou do cavalo e, prostrando-se de joelhos, bateu no peito e confessou a fé em Jesus, em alta voz, diante de todos os presentes. A Santíssima Virgem e os outros, cujos olhos estavam sempre fixos no Salvador, viram a súbita ação do oficial com grande angústia e acompanharam o golpe da lança com um grito de dor, precipitando-se para a cruz. Maria, nos braços das amigas das santas mulheres, como se a lança lhe tivesse transpassado o próprio coração e sentisse o ferro cortasse atravessá-lo de lado a lado. A Virgem Maria agonizou naquele momento. Cristo já estava morto. Mas a Virgem Maria sofre as dores de Cristo, porque a Virgem Maria e Jesus estavam de tal maneira unidos, que quando mesmo Jesus, expirando, deixando este mundo para descer à mansão dos mortos, Jesus continua sofrendo no coração da Virgem Maria. A Virgem Maria continua sofrendo para acrescentar à cruz de Jesus a salvação. Isso, meus irmãos, se por exemplo São Paulo ele vai poder dizer em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne por seu corpo, que é a igreja. Meus irmãos, se São Paulo sendo pecador, São Paulo era um pecador público, São Paulo perseguia cristão, São Paulo matava, ele se converteu, e ele pode dizer que o sofrimento dele ajuda a salvar almas, que o sofrimento dele se une, o que falta às tribulações da cruz de Jesus. Ora, então imagine o sofrimento da Virgem Maria, que foi um sofrimento imaculado, que foi um sofrimento sem mancha, que foi um sofrimento sem glória para ela, mas unicamente se sacrificando inteiramente para a glória de Deus, para a salvação das almas. Imagine um sofrimento imaculado. Veja, você é católico, a Virgem Maria é imaculada, sem pecado concebida. Veja, o sofrimento de um pecador como o de São Paulo, o mesmo sofrimento mesmo,
se eu tiver resignação, pode salvar almas. Agora, se o meu sofrimento pode salvar almas, imagine o sofrimento da Virgem Maria, que a todo momento foi sofredora, que desde os 3 anos de idade ou 4 anos, se eu não me engano, conforme diz Santo Afonso Maria de Ligório, vivia no templo em oração, consagrando a sua virgindade. Meu Deus do céu, como eu não acredito na santidade desta santa mulher, como eu não acredito na sua Imaculada Conceição, como eu não acredito na sua corredenção. Meu Deus do céu, ela sofreu na sua carne, na sua própria carne, o dilaceramento do seu coração, porque essas pessoas rejeitaram o coração de Cristo. Em reparação, a Virgem Maria dilacera o seu próprio coração, para que possa surgir este milagre visível, palpável para a humanidade, que é o sangue e a água que jorra do coração de Cristo, para a misericórdia para nós, para que nós adentremos pelo lado aberto de Cristo, para alcançarmos o céu. Se pela paixão de Jesus nós não conseguimos adentrar o céu, ali neste ato entra pelo lado aberto de Cristo a salvação para nós. E veja o que os santos padres vão dizer, meu Deus do céu, isso não é coisa da minha cabeça. São Bernardo vai dizer: a lança que abriu o lado de Jesus transpassou a alma da Virgem, que não podia separar-se do Filho. Meu Deus do céu, que tremendo isso! Olha só o que vai dizer São Bernardino: de modo que enquanto o filho sacrificava o corpo, a mãe sacrificava a alma. Depois vai dizer São João Crisóstomo: quem estivesse no Calvário veria 2 altares, onde se consumavam 2 grandes sacrifícios. Um era o corpo de Jesus, o outro o coração de Maria. Meu Deus do céu, olha como é necessária essa devoção à Virgem Maria. Olha que espetacular foi a participação da Imaculada na obra salvífica da nossa redenção. E por isso, meus irmãos, que eu quero dizer aqui, que de fato nós devemos anunciar, nós devemos pregar e nós devemos confiar na corredenção da Virgem Maria, pois isso é profetizado, é necessário nós entendermos isso, é preciso até que nós preguemos, peçamos para o Papa, aliás, pregar para o Papa, olha só, peçamos para o Papa, enviemos cartas, e se tem algum padre, algum bispo, alguém que possa chegar perto do Santo Padre, que peça, que agilize, que estude, que proclame o dogma da Imaculada Conceição, porque isso tem o dogma da corredenção da Virgem Maria, aliás, porque isso tem uma ligação estreita e direta com as profecias de Nossa Senhora em Fátima. Meus queridos irmãos e irmãs, em Fátima Nossa Senhora mostra o inferno para Jacinta, para Francisco e para Lúcia, e a Virgem Maria fala: olha, vistes o lugar para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Veja, para salvar as almas do inferno, para que as almas não se percam, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao imaculado coração da Virgem Maria. Por quê? Porque ela é a corredentora, porque é no coração dela que nós encontramos as graças, e é por isso que a Beata Jacinta, entendendo tanto, e depois que ela aprendeu esta ejaculatória, ela sempre repetia e cantava: doce coração de Maria, sede a minha salvação, né? E ela fazia um coro que a irmã Lúcia fala, que era: doce coração de Maria, sede a minha salvação, imaculado coração de Maria, converte os pecadores, livra as almas do inferno. Ela cantarolava isso. Meu Deus do céu, essas palavras são sérias, essas palavras são sérias. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Ao coração imaculado, ao coração transpassado de dor. Por quê? Porque assim como no século, assim como naquele tempo, assim como no tempo de Jesus, Jesus crucificado, Jesus morto, as pessoas não quiseram acolher a palavra de Deus, rejeitaram Jesus, e por meio da oração da Virgem Maria, da espada que transpassou a sua alma, pôde sair sangue e água do coração de Jesus. Meus irmãos, assim também hoje é pelo coração da Virgem Maria que a misericórdia de Deus tem triunfado na face da terra, que a misericórdia de Deus tem triunfado sobre a perversidade, sobre o pecado. É pela intercessão da Virgem Maria, pelo coração imaculado dela, que o sangue e a água do coração de Jesus continua jorrando para a humanidade pecadora. Continua jorrando para a humanidade pecadora. Isto é muito sério. Nós devemos compreender isso, porque isso é uma realidade terrível. Porque a humanidade está rejeitando a Deus de toda maneira. E para vocês terem uma ideia, meu querido irmão, minha querida irmã, medite isso comigo, para vocês terem uma ideia da importância da devoção à Virgem Maria como a nossa corredentora. Jesus
depois de toda essa paixão, foi tirado da cruz. E então, medite, pense no filme do Mel Gibson, na Paixão de Cristo, a Virgem Maria, a Virgem dolorosa do Calvário, segurando Nosso Senhor nos seus braços, segurando nos seus braços o Cristo que já estava morto. Olha aquele olhar piedoso. Se você já se comove olhando aquela atriz, agora imagine a própria Virgem Maria, a própria Mãe de Cristo, a própria Mãe de Deus, imaculada, amante verdadeira, que amava verdadeiramente a Nosso Senhor, que amava a humanidade. Medite, ela segurando o corpo de Jesus, assim como naquela imagem de Nossa Senhora da Piedade, segurando Nosso Senhor já morto, Cristo já sem vida, ali só estava o corpo de Cristo. E o olhar da Virgem Maria, aquele olhar cheio de sangue, porque a Virgem Maria chorou lágrimas de sangue. Foi tanto o choro dela, tanta dor que ela sofreu no Calvário, que ela também derramou sangue no Calvário. E o sangue da Virgem Maria também tem poder, só que o sangue dela não foi derramado por pregos, mas foi derramado nos seus olhos, porque ela chorou sangue, vendo a paixão do seu próprio filho. Então a Virgem Maria, com seus olhos cheios de sangue, com seus olhos cheios de dor, com seus olhos cheios de compadecimento com a humanidade pecadora, segurando Cristo. Olhe estes olhos, ali Cristo que já não podia mais olhar naquele momento porque ele ainda não tinha ressuscitado. Cristo que estava morto não olhava diretamente nos olhos da humanidade, assim como ele olhou para Maria Madalena, com as pessoas querendo apedrejar Maria Madalena. Cristo olha com um olhar de compadecimento para Madalena. Cristo que olhou com um olhar de compadecimento para aquela mulher do poço. Cristo que olhou com um olhar de compadecimento para os publicanos, para os pecadores. Cristo que olhou com um olhar de compadecimento para Pedro, que estava afundando quando tentou andar sobre as águas. Aquele mesmo olhar já não pôde olhar diretamente nos olhos da humanidade, mas ele continua olhando, e ele continua olhando pelo olhar da Virgem Maria. Veja a Virgem Maria segurando Jesus em seus braços e olhando para a humanidade. Veja o que fizeres com meus filhos, com meu filho. Converta-se, filhos queridos, converta-se. Tem de piedade, tem pena. Acolhe a misericórdia de Deus. Não jogue fora o sangue de Cristo, não jogue fora o corpo de Cristo, não jogue fora a paixão de Cristo. Converta-se enquanto é hora. Adentre ao céu pela chaga de meu filho. Veja o olhar da Virgem Maria. E então, neste tempo em que nós vivemos, se naquele tempo, Jesus morto, naquele momento no Calvário, o olhar de misericórdia de Deus era o olhar da Virgem Maria. Hoje, no tempo em que a humanidade volta a matar Deus, a humanidade que rejeita Deus, com os socialistas, com os marxistas que disseram há alguns séculos atrás, dizendo que Deus estaria morto, que Deus estava morto, que não teria mais Deus, que rejeitando a Deus, como Marx dizia, né? A religião é o ópio do povo, né? Nós vemos esta era em quem tem se matado Deus, e que Jesus tem sido morto, que Jesus tem sido falsificado, que se tem pregado um falso Jesus, que se tem pregado um falso Deus, e que o ateísmo militante vem crescendo. Se naquela época o olhar de misericórdia de Deus era o olhar da Virgem Maria, neste tempo também, para a humanidade conseguir contemplar a misericórdia de Cristo, ela deve contemplar o olhar e o coração imaculado da Virgem Maria. Por isso que a Virgem Maria em Fátima disse: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Para salvar as almas do inferno, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Meu querido, minha querida, isto é tremendo, isto é urgente. Nós não podemos esquecer este trecho da mensagem de Fátima, nós não podemos esquecer este mistério que está revelado no Evangelho, nós não podemos deixar passar em branco. Meus irmãos, assim como já foi dito, que eu falei, que Santo Afonso escreve nos Glórias de Maria, que pela fidelidade da Virgem Maria até os pés da cruz ela consegue a salvação de quem ela quiser. A humanidade só será salva se voltar ao imaculado coração dela, que por isso em Fátima ela também disse: por fim, o meu imaculado coração triunfará. A beata Helena Guerra, em 1800 e tal, pro início do século XX, aliás, né, no final de 1890, né, ela escreve ao Santo Padre, o Papa Leão XIII, pedindo que consagre o século XX ao Imaculado, ao Espírito Santo, e o Papa consagra. E no ano consagrado, quando ela escreve a carta ao Papa, ela diz que o espírito de Satanás tem triunfado na pervertida sociedade, e no século consagrado ao Espírito Santo, a Virgem Maria, esposa do Espírito, aparece e diz: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Se Helena Guerra disse que o espírito de Satanás triunfava na pervertida sociedade, a Virgem Maria vem nos lembrar que
ela esmagaria a cabeça da serpente, já era uma vitória dela, que já era vitoriosa, que no Gênesis 3, eis que colocarei hoje entre ti e a mulher, entre a toda a descendência dela, e ela te esmagará a cabeça. Ela vem lembrar que ela é a mulher do Apocalipse 12, que vence o dragão maldito, que é esse maldito comunismo, marxismo, tudo quanto se levanta contra o reino de Deus. E a Virgem Maria vem nos lembrar que esmagará a cabeça da serpente, vem nos lembrar que por fim o meu imaculado coração triunfará, meio que dizendo, né, Satanás tem triunfado na sociedade, mas por fim quem triunfará será eu, e esmagarei Satanás com meu pé virginal. Eis que por isso é importante nós anunciarmos a Virgem Maria, porque eu lembro que quando eu entrei para a igreja muitas vezes eu pensava, nossa, se fala muito da Virgem Maria, e por isso que os protestantes falam o que falam, mas não. Eu descobri, meus irmãos, que a maioria dos protestantes que retornam à igreja volta por causa da Virgem Maria, porque teve uma experiência com ela, porque ouviu uma pregação e viu que não tinha mais como mudar, viu que de fato era aquilo, reconheceu a verdade, e você pode olhar, a maioria dos ex-protestantes tem um amor fidelíssimo por Nossa Senhora, maior do que o meu, que sempre fui de berço católico. E eu fui vendo que hoje em dia a maior parte da sociedade, da maior parte das conversões, seja de protestantes, seja de ateus, vem por causa que foram atraídos pelo coração de Nossa Senhora. Eu vejo pessoas que lutam contra o comunismo maldito, quem são consagrados a Nossa Senhora. Eu vejo pessoas que de fato vivem a fidelidade à igreja, que amam a igreja, que se consagram verdadeiramente, que se consomem, que lutam pela tradição, que vivem os dons, os carismas do Espírito, na potência, para a glória de Deus. Quem? Consagrados à Virgem Maria. Eu vejo que de fato os filhos e filhas da igreja que são verdadeiramente devotos da Virgem Maria são os que mais amam a Jesus e que mais dão trabalho a Satanás, porque são fiéis a Deus e amam a Deus verdadeiramente. Eu tenho visto isso, e por isso que nós devemos anunciar a corredenção da Virgem Maria, devemos rezar o nosso texto, devemos espalhar esses cenáculos, esses textos marianos nas casas, para que assim o triunfo da misericórdia aconteça e as almas possam ser salvas, pois muitas almas não se perdem, como o próprio Satanás confessa a São Domingos de Gusmão, naquele episódio que você pode ver na pregação sobre o Rosário, que pelo Rosário, a Virgem Maria obriga aquele possesso a confessar, e ele diz que muitas almas que seriam condenadas não são, porque rezavam o Rosário. E também nós podemos lembrar que Santo Afonso Maria de Ligório também diz daquele caso daquela mulher pecadora pública que foi rejeitada pela própria sociedade, e ela foi se refugiar numa caverna, e então ali ela morreu, e tinha uma piedosa mulher que rezava pelas almas do purgatório, mandava rezar missas e nunca rezou por ela, porque achou que ela tinha sido condenada ao inferno. E um dia esta alma aparece para ela dizendo: por que tu reza para todas as almas e não reza para mim? E ela espantada: como é que tu se salvaste? Tu está no purgatório? E ela diz: sim, porque naquele último momento, me vendo abandonada, sem os sacramentos, sem nada, eu recorri à Virgem Maria, e ela me conseguiu a contrição de todos os meus pecados e a graça de ir para o purgatório. E agora faltam apenas poucas missas para que eu possa ir para o céu. Veja que tremendo. Veja, que se você fala na última hora eu rogo à Virgem Maria, isso é pecado contra o Espírito Santo. Mas aquela mulher, vendo-se naquele estágio, caiu a ficha para ela. Assim como Dimas, no último momento ela recorreu à Virgem Maria, e a misericórdia de Deus adentrou no coração dela. E veja que isto é real, né? Muitas pessoas não querem rezar o texto mariano, rezo da misericórdia, por quê? Por devoção, não por preguiça, porque é mais apto. Enquanto Santa Faustina, para honrar a Imaculada Conceição da Virgem Maria, o que ela fazia? Uma vez, ela escreve no diário, ela rezou 1000 Ave Marias durante 9 dias. A Santa Faustina foi uma das santas mais devotas da Virgem Maria que eu já vi. E no número 686 do Diário de Santa Faustina, eu quero que você preste atenção para você ver a corredenção da Virgem Maria, para você ver o papel corredentor da Imaculada, para você ver como é necessário espalhar esta santa devoção à Virgem Maria para salvar as almas. Eis que Santa Faustina ela escreve, isso foi em setembro, na primeira sexta-feira de setembro, eu acabei não anotando no ano, mas está lá no Diário de Santa Faustina, número 686. À noite vi a Mãe de Deus com o peito descoberto, transpassado por uma espada, derramando lágrimas amargas e nos defendendo do terrível castigo de Deus. Deus quer nos aplicar um terrível castigo, mas não pode, porque a Mãe de Deus nos defende. Veja,
Deus quer nos castigar por causa da miséria que nós estamos praticando. Para onde você olha é pecado. É sodomia, é tráfico, é droga, é prostituição, é sexo desregrado, é pai matando filho, é filho matando pai, é mãe abortando os filhos, é o comunismo, é o socialismo ateísta. Está um caos total no mundo. Deus quer castigar esta sociedade. Mas eis que quem aparece? A Virgem Maria, com seu coração transpassado, mostrando: filho, lembra? A dor que eu senti na cruz? Lembra, filho? Tu me disseste que eles eram meus filhos. Então, meu Jesus, não castigam. Não castigam agora. Dá a graça da salvação. Compadece-te, meu filho. Que o teu sangue não seja em vão. Dá uma nova oportunidade. Eu vou lá e a Virgem Maria vem. E a Virgem Maria aparece. E a Virgem Maria anuncia mensagens de conversão. E o que a gente faz? Continua pecando, continua pecando, continua pecando. Mas mesmo que as pessoas rejeitem todas as obras de salvação, todas as mensagens de Nossa Senhora, aqueles que se voltarem, que se humilharem, que se entregarem à Virgem Maria, a Virgem Maria as salvará. Porque diz no livro da sabedoria, já profetizando sobre a Virgem Maria ali, a sabedoria é a Virgem Maria, e vai dizer: e eles foram salvos pela sabedoria, ou seja, foram salvos pela Virgem Maria. Porque também no Eclesiástico 24 vai dizer: eu sou a mãe do puro amor. Ou seja, ela é a mãe de Deus, ela é a mãe do amor, e todas as graças estão nela, como vai dizer nesta bela passagem. Nela. Por isso nós devemos buscar a Virgem Maria, nos consagrar à Virgem Maria, entender que ela é a nossa corredentora. Anderson, mas a igreja não proclamou o dogma, mas por isso nós devemos rezar para ser proclamado, e nós devemos pedir para o Papa proclamar o dogma, porque isto faz parte da doutrina católica. Não é proclamado o dogma, mas é da doutrina católica. Meus irmãos, olha que tremendo o que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer, número 967. Por sua adesão total à vontade do Pai, à obra redentora de seu Filho, a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja o modelo da fé e da caridade. Com isso, ela é membro supereminente e absolutamente único da Igreja, sendo até a realização exemplar da Igreja. Veja só que tremendo. Mas seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe. De modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Peraí, deixa eu repetir, porque talvez tenha uns padres da heresia da libertação, alguém desses movimentos aí que rebaixam a Virgem Maria, que dizem que pode ser devoto, que isso é frescurinha, né? Que consagrar a Virgem Maria é exagero, é coisinha, é exagero das pessoas. Veja bem, de modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por este motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Catecismo da Igreja Católica que está dizendo. E segue ainda. Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na anunciação, que sobre a cruz resolutamente manteve, até a perpétua consumação de todos os eleitos. Ou seja, aquilo que foi dito, que na anunciação ela diz: eis aqui escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. E aos pés da cruz ela diz a mesma coisa: eis aqui escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. E segue: assunta aos céus, não abandonou este munum salvífico, mas por sua múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem é invocada na Igreja sobre os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Veja, não é proclamado dogma, mas é absolutamente explícito. E veja que o Catecismo da Igreja está citando documentos do Concílio Vaticano II. Veja, o próprio Concílio Vaticano II foi o concílio em que mais se falou da Virgem Maria. Apesar de não ter sido dogmático, apesar de não ter proclamado, infelizmente, o dogma da corredenção da Virgem Maria, foi o concílio que mais falou da Virgem Maria. E veja que está dizendo claramente que a Virgem Maria, depois de Assunta, não abandonou essa obra de corredenção, e ela continua, por sua intercessão, por sua múltipla intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Quem salva é Jesus.
mas a Virgem Maria roga também pela nossa salvação. Jesus é o único medianeiro de salvação, ou seja, só pela cruz dele, pelo sacrifício dele, ele nos alcança a salvação. Só que tem um detalhe, meu querido irmão. A palavra de Deus diz, Jesus disse no Evangelho de São João, se eu não viesse e não tivesse falado, não teria um pecado. Agora eu vim e não há desculpa para o teu pecado. Acontece o seguinte, eu sei que Jesus veio e se encarnou, eu sei que Jesus pregou, eu sei a doutrina de Jesus, eu sei o que Jesus ensinou, eu sei que o que Jesus sofreu, eu sei que Jesus morreu, eu sei que Jesus ressuscitou, e mesmo assim eu continuo pecando. Então quem é que vai me ajudar a não mais pecar? É a Virgem Maria. A Virgem Maria como a mãe vai me educar para isso. A Virgem Maria quando eu estiver na miséria, a Virgem Maria vai vir com o seu doce coração de mãe e vai me levar até o coração de Cristo e vai falar, ó Jesus, eu limpei. A Virgem Maria pega a gente, sujo pelo pecado, cheio, me perdoe o termo, mas cheio do cocô do pecado, como numa fralda cheia, todo melecado de pecado. A Virgem Maria como a mãe pega, leva na banheirinha no sangue de Cristo, nos lava no sangue do Cordeiro, tira todas as nossas sujeiras, todas as nossas misérias e entrega para Cristo. Isso é o catecismo que está dizendo, ela consegue os dons de salvação eterna. Como já foi dito por Santo Afonso, como já foi dito, né? Porque o sacrifício dela é imaculado. Se Santa Faustina, ela foi santa, mas ela foi pecadora. Quando Jesus chamou ela, ela estava num baile mundano. E o que que acontece? Ela se converteu, obviamente, no convento, rezando tanto, fazendo tanto sacrifício. O demônio lhe aparecia furioso, porque ela estava vendo as almas que estavam sendo salvas. Uma vez, Jesus mostra para ela uma âmbula cheia de hóstias, e Jesus diz, aí tem 1000 hóstias que representam 1000 pessoas que foram salvas pelas tuas orações nesta quaresma. Meu Deus do céu, se a oração dela em 40 dias salvou 1000 almas, imagine a vida toda da Virgem Maria entregue a Nosso Senhor. Imagine as dores da Virgem Maria no Calvário. Imagine a espada que transpassou o coração da Virgem Maria. Quantas e quantas de milhares de milhões de pessoas a Virgem Maria não salvou. E eu posso dizer que eu nasci do coração de Nossa Senhora, porque eu nasci do lado aberto de Cristo, e eu só pude nascer do lado aberto de Cristo porque eu tive a mãe, que foi a Imaculada Virgem Maria. Isso não ofusca em nada a obra da salvação de Jesus, o próprio catecismo fala isso, no número 970. A missão materna de Maria em favor dos homens de modo algum obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Pelo contrário, até ostenta sua potência, pois todo o salutar influxo da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo, estriba-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela aufere toda a sua força, ou seja, tá? Isso é muito óbvio para nós, né? Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e Redentor, mas da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente infundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas uma variegada cooperação que participa de uma única fonte, ou seja, os nossos sacrifícios. E aqui fala do sacrifício da Virgem Maria, que é algo espetacular, né? Que você tem que entender uma coisa. Eva nos deu o fruto do pecado, o fruto da morte. Na Virgem Maria, no Calvário, a Virgem Maria é a nova Eva que oferece o novo Adão ao Pai. Ou seja, a nova Eva, a Virgem Maria, oferece o bendito fruto da vida, Jesus Cristo, para a nossa salvação. Assim ela foi meio que com uma sacerdotisa, oferecendo a paixão, como se a Virgem Maria fosse a primeira mulher que tivesse rezado o texto da misericórdia, oferecendo a paixão ao Pai. Porque Jesus é o novo Adão e a Virgem Maria é a nova Eva. Se a perdição veio por meio de uma mulher, por meio de uma mulher também veio a salvação. A Virgem Maria não salvou, quem salvou foi Jesus, ou seja, mas Jesus veio por meio de Nossa Senhora, porque a Virgem Maria, porque Eva deu para Adão o fruto proibido e deu para a humanidade a desgraça. A Virgem Maria oferece-nos o fruto da vida, Jesus Cristo nos dando a vida eterna. Isso é espetacular. E nós devemos compreender isso, que é de uma beleza, que é de uma necessidade nós compreendermos isso. Por isso nós devemos nos entregar ao coração da Virgem Maria. E para finalizar mostrando que, de fato, nós devemos nos entregar ao coração da Virgem Maria, e que isso tudo que eu estou pregando não é ilusão minha. Já citei o Catecismo da Igreja, vai discutir com o Catecismo da Igreja, se discutir é um herege, né? Brincadeiras à parte, mas vemos aqui, por exemplo, o Papa Pio XII, né?
na encíclica Ad Caeli Regina, desculpe o meu latim, mas vejo que vai dizer coisas espetaculares a respeito da corredenção da Virgem Maria, né? Dessas premissas se pode, diz o Papa Pio XII, dessas premissas se pode argumentar: se Maria, na obra da salvação espiritual, foi associada por vontade de Deus a Jesus Cristo, princípio de salvação, e o foi quase como Eva foi associada a Adão, princípio de morte, podendo-se afirmar que a nossa redenção se realizou segundo uma certa recapitulação, pela qual o gênero humano, sujeito à morte por causa de uma virgem, salva-se também por meio de uma virgem. Se além disso, pode-se dizer igualmente que esta gloriosíssima Senhora foi escolhida para a Mãe de Cristo, para lhe ser associada à da redenção do gênero humano, e se realmente foi ela, isenta de qualquer culpa pessoal ou hereditária, e sempre estreitamente unida a seu Filho, o ofereceu no Gólgota ao Eterno Pai, sacrificando juntamente, qual nova Eva, os direitos e o amor de mãe em benefício de toda a posteridade de Adão, manchada pela sua desventurada queda. Pode-se legitimamente concluir que, assim como Cristo, o novo Adão, deve se chamar Rei não só porque é Filho de Deus, mas também porque é nosso Redentor. Assim, segundo certa analogia, pode-se afirmar também que a bem-aventurada Virgem Maria é Rainha, não só porque é Mãe de Deus, mas ainda porque, como nova Eva, foi associada ao novo Adão. Isso quem diz é o nosso querido Papa Pio XII. Veja, é algo bem claro, que tudo aquilo que eu passei este tempo todo, dessa hora toda, tentando falar, ele explica resumidamente aqui, e de maneira bem clara, compreende? Né? O nosso venerável Pio XII. E vai dizer mais ainda Pio XII, nos esclarecendo muito mais. Se de fato o Verbo de Deus opera milagres e infunde a graça por meio da humanidade, que assumiu e se utiliza dos sacramentos e dos seus santos como instrumentos para salvar as almas, porque não há de serviço do munus e ação de sua Mãe Santíssima para nos distribuir os frutos da redenção, com ânimo verdadeiro materno para conosco, como diz o mesmo predecessor nosso, de feliz memória, Pio IX, e ocupando-se da nossa salvação, ela, que pelo Senhor foi constituída Rainha do céu e da terra, toma cuidado de todo o gênero humano, e tendo sido exaltada sobre todos os coros dos anjos e as hierarquias dos santos do céu, e estando à direita do seu unigênito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, com as suas súplicas maternais, ímpetra com eficácia, obtém quanto pede, nem pode deixar de ser ouvida. A esse propósito, outro nosso predecessor, de feliz memória, Leão XIII, declarou que foi concedido à bem-aventurada Virgem Maria um poder quase ilimitado na distribuição das graças. São Pio X acrescenta que Maria desempenha esta missão como por direito materno. Por isso que os santos vão dizer: a Virgem Maria é a onipotência suplicante da graça divina, porque pelo mérito da fidelidade dela até a cruz, pela espada que transpassou sua alma, ela pode salvar quem ela quiser, ela pode nos dar a graça que ela quiser. Por isso, meus irmãos, rezemos muito pela proclamação do dogma da corredenção da Virgem Maria, escrevamos ao Papa, escrevamos ao bispos que têm poder maior para escrever a Papa, rezemos, anunciemos a corredenção e principalmente confiemos nesse doce coração, assim como os 3 pastorinhos confiaram. E possamos rezar, porque no meu coração eu tenho a certeza que este dogma da corredenção da Virgem Maria deve ser proclamado até o centenário da aparição de Fátima, porque eu vejo que, de fato, se a Virgem Maria diz que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao seu imaculado coração, é anunciando para a humanidade que esse coração foi transpassado por uma espada para cooperar na salvação dela, que assim nós, como já dito, nesta século que as pessoas matam Deus, poderemos enfim contemplar a misericórdia de Deus e Jesus voltar e triunfar. Eu creio que com a proclamação desse dogma, ou de fato, mesmo que o dogma não seja proclamado, porque já é algo explícito essa doutrina, nós anunciando a Virgem Maria, pregando sobre a Virgem Maria, eu tenho certeza que os hereges, que será cumprido aquilo que São Luís falava, os hereges se converterão, os cismáticos voltarão, enfim, o fogo do Espírito virão, que até os islâmicos se converterão, e isso depende da
proclamação desse dogma, mas isso depende da nossa oração e da nossa entrega total ao coração da Virgem Maria. Por isso, peçamos ao coração da Virgem Maria que seja o nosso refúgio, assim como foi para Lúcia e para os pastorinhos. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação e guia. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação e guia. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação e guia. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, por intercessão da Virgem Maria, eu confio em vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Também temos a certeza que o sangue e a água que jorrou do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, por intercessão da Virgem Maria. De fato, jorrou por intercessão da Virgem Maria. Nos entreguemos a ela, que sangue e água do coração de Cristo jorrará na nossa vida. E se eu ensinei, se eu falei alguma coisa que não é da vontade de Deus, eu submeto tudo aquilo que eu falei à autoridade da igreja, e se eu falei algo foi por ignorância e não por maldade. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe.